Sejam bem-vindos a mais um Papo Sistêmico e hoje, sexualidade do casal. Imagina o casal que chega dizendo que não está mais fazendo sexo. Será que isso é possível? Como que o terapeuta vai lidar com essas questões? Como que o terapeuta vai poder ajudar casais que estão com problemas aí na sexualidade? Qualquer terapeuta, tá? Não é só o terapeuta sexual, não. Por que eu trouxe esse tema hoje? Eu até respondi uma caixinha de perguntas e a pergunta era exatamente essa. Sara, o parceiro ou a parceira fala que não quer mais fazer sexo. Não quer mais sexo, não parou, né? Não cessou o desejo, cessou a vontade, não quer mais fazer sexo. E um dos parceiros, né, ou o outro, a outra pessoa, não está ok com isso. E aí eles buscam a terapia sexual, obviamente, e nós precisamos, como terapeutas, qualquer terapeuta, gente, começar a investigar um pouco da história desse casal, para a gente começar a entender qual que é a origem. Então, onde que começou? Porque a gente vai ter que fazer uma diferenciação. O terapeuta ele precisa começar a diferenciar entre duas questões. Vai anotando aí, tá, gente? Primeira coisa, existem duas possibilidades. Pessoas que não incluem o ato sexual no seu repertório de vida, que nós chamamos de pessoas assexuais. O que é uma pessoa assexual? A assexualidade, ela na verdade é um leque de possibilidades. Eu vou resumir aqui de forma muito simplificada para vocês, tá? Nós temos pessoas que vão dos assexuais estritos, que são pessoas que não incluem o ato sexual no seu repertório de vida e nem relacionamento com outras pessoas, ok? Elas não se relacionam afetivamente, romanticamente e nem sexualmente com outras pessoas. É o que nós chamamos de assexualidade estrita, ok? Mas nós temos também pessoas que são assexuais, que elas podem sim incluir o ato sexual na vida em alguns momentos específicos, como por exemplo, para procriação, quando elas se casam com pessoas que não são assexuais, ou seja, que são alossexuais. O que é alossexual? É a pessoa que tem o sexo ou o ato sexual e o contato sexual, principalmente, incluído aí no seu repertório de vida, tá? A sexualidade é, então, a outra face da sexualidade, né? Quando nós falamos, então, de uma pessoa assexual, ela não tem essa necessidade, né? E como que o terapeuta começa a descobrir isso? A gente tem que levantar essas hipóteses, tá? Eu já vou falar para vocês qual que é a diferença de assexualidade com a disfunção sexual do desejo hipoativo. Isso é outra questão que o terapeuta tem que saber fazer essa diferenciação, ok? Então, é importante a gente saber fazer essa diferenciação para a gente ajudar as pessoas da forma correta. Então, quando nós falamos de assexualidade, o sexo, o ato sexual, e para muitas pessoas, nem a intimidade física, nem o relacionamento romântico, tá? Para muitas pessoas que são os assexuais estritos, não faz parte. Eles não sentem falta. O ato sexual, o sexo, ou até mesmo a masturbação para muitos, não faz falta. Eles não sentem nada, neutro, ok? Então, isso é uma condição. Como que o terapeuta vai diferenciar isso do desejo sexual hipoativo? Gente, é muito importante a gente trabalhar com os nossos clientes a linha do tempo, tanto do casal quanto do indivíduo. Então, dentro da linha do tempo do casal, nós vamos entender o casal que chega falando que não está fazendo sexo ou que não faz sexo.
Primeiro porque se eles vêm para terapia, ou é porque algo está incomodando, ou porque culturalmente acredita-se que tem que fazer sexo, então alguma coisa de errado tem com a gente, vamos procurar um profissional, né? Então o terapeuta ele tem que começar a buscar na linha do tempo do cliente e do casal. Quando que começou? Quando que esse sintoma começou a se apresentar na vida de vocês? Porque tem casal, e é aí que é a diferenciação das pessoas assexuais, que desde o início da vida, gente, lembra lá na puberdade? Quando a gente começa, né, os hormônios a florarem, né? A gente tem a curiosidade do corpo, a gente quer mexer, a gente sente, e aí a gente começa a descobrir o nosso corpo, a estimulação, a masturbação, os adolescentes já estão ali, né, querem conhecer, querem se relacionar. Para o assexual, isso não acontece. É neutro. Então a maioria deles fala, Sara, quando a gente faz essa linha do tempo, né, para voltar lá atrás, gente, lá na descoberta, quando que você descobriu o seu corpo, você lembra como que você começou a ter curiosidade com o seu corpo, ou com o corpo do coleguinha, ou quando que você descobriu o que é sexo? Conta pra mim, volta lá um pouquinho no tempo. Normalmente, as pessoas que têm essa condição de assexualidade, elas falam, nunca tive essa curiosidade. Ou, eu tinha a preocupação, será que tá tudo certo comigo? Porque eu não sinto falta disso. Eu vejo todos os meus colegas falando que quer beijar, que quer fazer sexo, que curiosidade, que não sei o quê. A pessoa assexual, ela passa por essa fase tranquila. Não existe essa necessidade. Então, o casal que chega falando que não faz sexo, nós precisamos fazer essa linha do tempo com eles para entender. Será que a gente está lidando com um casal que tem essa condição de assexualidade ou a gente está lidando com um casal que tem um bloqueio sexual? É diferente, tá? Então, vocês entenderam? Fez sentido para vocês o que é a sexualidade? Não vou entrar a fundo nisso aqui hoje, tá? Inclusive tem vídeo aqui no Instagram falando sobre a sexualidade. Tem uma entrevista minha também para TV explicando, falando. Mas só para vocês entenderem que existem sim pessoas que não incluem o ato sexual, o sexo, e alguns nem mesmo o relacionamento interpessoal no seu repertório de vida. Então, quando esse casal chega, nós precisamos entender. Fazia sexo antes? Parou? Por que parou? Quando que parou? Em qual contexto? Qual é o ciclo de vida que esse casal tá? Gente, porque é diferente a gente pegar um casal, por exemplo, que recém-casado, né, sei lá, com 20 e poucos anos, ou um casal que de repente se casou novamente, já está lá com 60, 70, 80, 50, é diferente. Então nós também precisamos entender qual que é o ciclo de vida que esse casal está, ok? Então, quando nós falamos das questões sexuais e de casais que param de fazer sexo, nós primeiramente precisamos buscar a origem, ok? Então, nós precisamos, uma das primeiras perguntas, né? Quando que isso começou, ou quando isso começou a se manifestar, quando isso começou a ser um problema para vocês? Para quem é um problema? Porque de repente, gente, nós estamos atendendo um casal que um é assexual e o outro não. E muitos casais, gente, presta atenção nisso. Muitos casais vêm trazendo a dificuldade sexual, por quê? Porque um tem a necessidade do sexo. Tem a necessidade sexual. Eu preciso, vamos pensar, de sexo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias.
E de repente o parceiro ou a parceira fala, eu não sinto falta, eu não sinto necessidade. Vocês já viram essa dinâmica? Alguém já atendeu alguém com um caso parecido? Nós precisamos começar a pensar nessas questões, gente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e nós chamamos isso de inadequação sexual. Será que aquele que quer fazer sexo está com um problema? Será que aquele que não quer está com um problema? É isso que nós vamos ver. Nós vamos começar a pensar como que a gente vai conceituar esses casos, ok? Então, nós precisamos, primeiramente, buscar o nível de adequação intrapessoal e interpessoal. Vamos lá. Chegou um problema sexual ou um casal com uma queixa que envolve questões sexuais para você que é terapeuta, psicólogo. Nós precisamos entender qual é o nível de adequação intrapessoal e interpessoal que esse casal está trazendo. O que é isso, adequação intra e interpessoal? A adequação intrapessoal é essa que eu tenho comigo. Tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo certo comigo, não tá me gerando sofrimento, não tá me trazendo transtornos, não tá me gerando desconforto, tá tudo certo internamente, ok? Isso é a adequação intrapessoal. E a adequação interpessoal é exatamente essa da relação, ok? Em que duas pessoas, de repente, estão adequadas, ajustadas, ou seja, elas estão falando a mesma língua, têm as mesmas necessidades, ou quando eles estão inadequados, aí é porque nós temos pessoas com mentes, necessidades, tanto emocionais, psicológicas quanto biológicas diferentes. Então, nesse momento, para conceituar se, primeiro, é um caso para terapia ou não, precisamos partir desse primeiro ponto. Quando nós trabalhamos sexualidade, nós temos critérios. O primeiro critério, ou um dos primeiros, vamos falar dos três, é exatamente se esta questão que chegou para o terapeuta gera sofrimento, gera desconforto intra ou interpessoal. Então, muitas vezes, quando nós atendemos pessoas, por exemplo, casais que chegam falando que a vida sexual, às vezes até o casamento está por um fio, porque acabou o sexo, um deles tem necessidades não só biológicas, mas também emocionais, precisa do sexo e o outro não. Nós precisamos levar em consideração, isoladamente, os dois. Como que é essa situação para eles, ou seja, a adequação interna, intrapessoal de cada um e a adequação do casal. Porque, de repente, essa pessoa... Vamos pegar as mulheres, né? Vamos pegar um exemplo aí das mulheres. De repente chega uma mulher que é assexual, que sexo não faz falta, ela não pensa em sexo, ela não é que ela tem aversão, tá, gente? Aversão a sexo está dentro aí dos transtornos fóbicos, que não tô falando disso, tá? Não tô falando de fobia sexual. Tô falando de uma pessoa neutra, não faz parte do repertório de vida dela. Para ela, tá tudo certo. Internamente, a adequação intrapsíquica dela tá totalmente ok. Normalmente, essas pessoas, elas vão buscar a terapia, a ajuda em duas situações. Quando a parceria necessita de sexo e isso está gerando um conflito intrapessoal, ou por pressão sociocultural. Porque às vezes a pessoa não tem nenhum namorado e não faz falta, e a pessoa tá ok, gente, tá tudo certo, a energia de vida delas, elas colocam em outras coisas.
Elas gostam de viajar, de estudar, de praticar esportes. Uma fala que eu acho muito interessante das pessoas assexuais, elas falam, Sara, é mais gostoso para mim ler um livro. Muitos falam, comer um bolo de chocolate é mais gostoso, tá? Então, é só um jeito de ser e estar no mundo diferente, ok? Então, normalmente essas pessoas buscam, né? Normalmente as pessoas assexuais buscam ajuda terapêutica quando a relação começou a desandar ou por pressão sociocultural, porque às vezes elas não namoram ou não faz falta e aí a sociedade começa a cobrar. Mas porque você tem que arrumar um namorado, porque você já tá com 30 anos, porque você já tá com 40 e começa a falar, tem alguma coisa errada com você, tá com problema. E aí elas começam a pensar, poxa, será que tem um problema mesmo? E aqui, gente, eu quero, eu até vou falar de um caso aqui pra vocês, porque normalmente, a pessoa quando ela é assexual, ou seja, ela é assim, desde sempre. Não foi um bloqueio, gente, não foi um trauma que fez isso com ela. Não foi algo que aconteceu, que mudou, que a pessoa passou a ter aversão sexual. É diferente, ok? Isso que nós temos que diferenciar na terapia. Quando os casais vêm chegando, tem que fazer essa linha do tempo com eles. Como é que era a vida sexual de vocês quando começou o casamento? E antes do casamento, no namoro? E antes disso, nas outras relações, até chegar lá na puberdade, até chegar na infância, para a gente entender se de fato é uma condição, é uma forma da pessoa estar no mundo, ou se foi algo, teve uma virada de chave, teve um trauma, teve um bloqueio. De repente, pode ter sido, gente, questões como educação repressora, a própria cultura, a religião, abuso sexual, abuso físico. Todo problema sexual pode ser de causas biopsicossistêmicas ou biopsicossociais, ok? Então, todas essas questões precisamos investigar antes de falar. Não, casal tem que fazer sexo ou casal não tem que fazer sexo. Gente, nós precisamos olhar os nossos clientes como seres únicos, indivíduos, né, que estão dentro de uma história de vida, de um contexto, ok? Então, só recapitulando para todos nós aqui. A sexualidade, então, é uma condição, é uma orientação sexual que acompanha o indivíduo desde o início da vida, ok? Uma disfunção, um problema sexual precisa ter um início, né? Começou desde o momento em que eu tive a minha primeira relação sexual, ou aconteceu depois de depois de um parto traumático, ou depois de uma traição, tá? Porque todo problema sexual, ele pode ser que a gente chama de geral, né? Ele acontece desde a primeira relação sexual, em todas as situações, mas pode ter também contextos específicos. Com esse tipo de parceiro eu tenho esse problema, com esse tipo de parceiro eu não tenho, pode ser situacional, mas é diferente, ok? Então, essa explicação aqui eu precisei dar, porque o terapeuta sexual, ele tem que saber que, aliás, o terapeuta, né, não só o sexual, o terapeuta, o psicólogo tem que saber que o sexo, primeiro, ele não faz parte da vida de todas as pessoas e existem sim pessoas que são assexuais, ok? Precisamos levantar essa questão aí. E eu vou trazer para vocês um exemplo específico que eu já atendi quando eu comecei a atender em sexualidade, gente. Já atendia como terapeuta de casal, depois comecei na terapia sexual. E eu recebi um casal jovem,
jovem, 20 e poucos anos. Eles estavam casados há 5 anos e eles procuraram a terapia sexual para ver se, entre aspas, olha só como que os casais vêm para terapia. A gente vem para consertar uma pessoa que está estragada. É como se fosse assim, nós viemos aqui, sabe, porque o meu marido, ele tem um problema assim. Viemos aqui porque a minha esposa precisa de um conserto. Normalmente é assim que os casais vêm, é ou não é, gente? Por quê? A gente não tem a percepção, ou o cliente não tem a percepção de que o problema é do casal. Quando a gente tem essa visão sistêmica, e a sexualidade, ela é sistêmica. Por quê, gente? Porque é o encontro de duas pessoas completamente diferentes. Então, nem todo problema que o casal traz é uma disfunção. Às vezes, esse problema se manifesta para essa pessoa só com essa mulher aqui. Ou esse problema dessa mulher começou a se manifestar com esse homem. Então, o problema é o encontro. Por isso que a gente chama de inadequação sexual. Esse que gosta, entre aspas, de sexo todos os dias, ele tem uma disfunção? E essa pessoa que não quer sexo todo dia, quer só uma vez por mês? Ou não quer nada de jeito nenhum? Será que tem uma disfunção? Precisamos avaliar o contexto geral do casal e também a adequação intra e interpessoal. Então, esse casal chegou para mim com 20 e poucos anos. Eles já tinham feito terapia de casal, já tinha feito tudo que vocês imaginarem. Compraram produtos eróticos, sex shop, nada resolvia. E eu comecei, né, o processo terapêutico com eles. Algumas sessões, né, terapia breve, máximo 8 sessões, 10 no máximo, e eu já não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque todas as técnicas, todo o repertório da terapia sexual que eu tinha funcionava para ele, mas não funcionava para ela. E aí eu comecei a me lembrar que eu tinha ouvido falar de uma tal de uma sexualidade. Eu tinha ouvido falar lá na pós-graduação em sexologia há tantos anos que existem pessoas que são assexuais. Foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. Foi aí que eu comecei a estudar a fundo, participar de fóruns, estudar mesmo para entender. E quando eu chamei individualmente a minha cliente, nesse momento eu queria conversar separadamente com ela, eu comecei a levantar essas questões da sexualidade. Por quê? Porque nada, gente, nada, absolutamente nada, ela não sentia nada, nenhum tipo de vontade sexual. E aí é que eu fui fazer com essa linha do tempo com ela. Quando eu, nesse momento, né, fui entender, eu levantei essa hipótese, eu falei, gente, eu vou conversar isso com a minha cliente, por quê? Porque pode ser que ela se enquadra sim, nessa, entre aspas, não um rótulo, né, mas nessa condição, nessa classificação. Gente, quando eu comecei a fazer essa linha do tempo com ela, quero focar com vocês aqui na linha do tempo do cliente, porque a linha do tempo é uma ferramenta que o terapeuta tem que usar para qualquer problema, também para a sexualidade. Do momento presente até a infância, de hoje para trás. Então, eu fiz a linha do tempo com ela, falando do momento presente, o que ela tinha sentido nas tarefas, nas atividades, em tudo que eu tinha passado para ela. Ela falou, Sara, absolutamente nada. Nada. Para não te falar que nada, eu sinto assim uma cosquinha. Eu acho engraçado. Olha só, ela sente uma cosquinha e acha engraçado. Não tem uma conotação erótico-sexual para ela. E aí eu fui caminhando com ela. Me conta um pouco como que
aconteceu essa descoberta do seu corpo? Na puberdade, como que foi para você a questão hormonal, né? Me conta como que foi a sua adolescência, pré-adolescência. Ela falou, Sara, eu vi as minhas amigas falando que queriam fazer sexo, que queria né, conhecer. Eu vi as minhas amigas, mas eu ficava pensando, gente, pra que isso, né? E mais para trás, quando você estava lá, né, por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, como que foi para você a descoberta do seu corpo? Nunca tive curiosidade. E aí eu apresentei para ela. Eu apresentei para ela essa forma de ser e estar no mundo. E, por incrível que pareça, gente, ela falou, Sara, eu sou essa pessoa. Eu me classifico, eu me considero sim assexual. Então quer dizer que existem mais pessoas que são assim? Sim, existem mais pessoas. Mostrei para ela os fóruns, passei vídeos para ela assistir. E, gente, foi tão interessante, é como se tivesse tirado um caminhão de cima das costas dela. Por quê? Porque ela se sentiu aliviada de saber que estava tudo certo com ela, no sentido, tá ok, eu não sou obrigada a gostar de sexo? Não. Tá ok ser assexual? Tá ok. Então, individualmente, a minha intervenção individual com ela foi excelente. Ela se encontrou, tirou um peso das costas dela. Mas e agora? E a questão do casal? Porque tem um casal, lembra? Foi o casal que chegou. Então, nesse momento, gente, foi feito, né, a partilha de todo esse conhecimento, de todas esses levantamentos de hipóteses com o marido. Ele entendeu, ele respeitou. Mas e aí? Ele gosta de sexo, ele precisa de sexo. Gente, vocês não vão levar o exemplo que eu vou dar aqui para vocês como uma lei, tá? Mas para esse casal especificamente, eles preferiram continuar amigos. Eles não quiseram continuar como marido e mulher. Porque eles perceberam que ela tinha uma necessidade e ele tinha uma outra necessidade totalmente diferente. E eles decidiram seguir a vida deles como amigos. Eles são amigos até hoje, eles trabalham juntos. Então, isso pode acontecer? Pode. Pode. Agora, se nós estamos falando de uma disfunção sexual que pode ser de causas orgânicas, hormonais, medicamentos, pode ser por questões psicológicas, né, psicoemocionais, traumas, bloqueios, repressões, aprendizados equivocados e também as questões sistêmicas, relacional, o casamento, o trato diário. Quando nós estamos falando disso, se teve algo que aconteceu, que marcou a vida do casal e deste momento eles pararam de fazer sexo e isso está trazendo desconforto para ambos, ambos querem ajuda nesse sentido, aí sim precisa buscar ajuda terapêutica e aí sim o terapeuta vai poder ajudar e muito, e muito. O terapeuta de casal ajudar eles a ajustarem o relacionamento, ok? Porque o casal, para dar certo na cama, a maioria dos casais, né, gente? Porque tem casal que só dá certo na cama. É um pé de guerra, vocês já viram isso? É um pé de guerra, né, na vida aí cotidiana e só dá certo na cama. Mas eu tô falando do geral, tá, gente? Normalmente, a relação precisa ser ajustada para que a vida sexual seja ajustada. Então, casamento sem sexo é possível? Voltando lá para responder a pergunta.
Sim, é possível. Principalmente para as pessoas assexuais. E normalmente eles buscam parceiros que também são assexuais. Aí vivem uma vida tranquila, gente. Agora, o casal que está na condição, né, de necessidade do ato sexual, aí precisa demais dessa ajuda terapêutica, né? Muitos vão simplesmente se encontrar descobrindo que, uau, graças a Deus eu sou normal, né? Ou seja, a sexualidade é algo real e tá tudo bem comigo. Eu não tenho essa necessidade e tá tudo bem. Agora, nós, enquanto terapeutas, precisamos ajudar os casais que precisam de sexo a desenvolver habilidades, repertório, não só sexual, mas relacional, para conseguir desbloquear aquilo que foi bloqueado. Então, às vezes, o casal se dá super certo no cotidiano, né? Ou se dão super bem na vida diária, são super amigos, parceiros, mas a vida sexual já não tá tão boa. Será que é porque virou amigos? Qual que será a função que eles exercem na vida um do outro? Será que tem, por exemplo, a mulher que fica na posição de mãe desse homem? Aí a vida sexual também não funciona, gente. Será que foi uma traição? Será que foi depois dos filhos? A mulher, principalmente, o homem também entra, gente, na função mãe, no modo mãe, 24 horas por dia e se esquece do lado mulher, se esquece do lado esposa. A própria rotina exaustiva e cansativa do dia a dia detona com o desejo sexual. E aí, se eu já vou para a relação sexual, se o cliente já vai para a relação sexual sem vontade e ainda não tem as preliminares, né, que já é sexo, mas a gente chama de preliminar. A mulher não tem a lubrificação, ela sente dor. Ai, não vou querer mexer com isso mais não. Então, normalmente, o terapeuta precisa saber diferenciar o que é a sexualidade do desejo sexual hipoativo, tá? De outras disfunções também, gente. Por quê? Porque às vezes o sexo acabou para aquele casal porque um deles está com uma disfunção. Nós temos as disfunções do desejo, que pode ser hiper ou hipo, ok? E aí vai muito da parceria, porque para um tipo de pessoa, de repente, gostar muito é bom. Para outra pessoa, gostar muito nossa, já é doente, já é tarado, já quer sexo o dia inteiro. Às vezes o cara só quer sexo uma vez por dia, uma vez por semana, e aquela mulher tá achando que ele é tarado. Existe isso. Ou seja, olha a inadequação, né? Então a gente precisa observar, gente, as questões orgânicas. Tá tomando algum medicamento que tá mexendo nesse desejo, que tá gerando secura vaginal e essa mulher sente dor? Ou o homem tá tomando algum medicamento, medicamento para hipertensão, para diabetes. Gente, até remédio para estômago. Quem é que toma remédio para estômago? Lê lá na bula. Antigamente a gente não via, a gente sabia, né? Nós da área da sexualidade sabíamos que até remédio para estômago pode, né? Não é obrigatório, mas pode causar problemas, principalmente do desejo. Hoje em dia já vem na bula. Você compra lá o seu remedinho do estômago, tá lá. Pode provocar problemas no desejo sexual. Eles chamam de libido, né? Baixa libido. Então, gente, medicamentos, a própria prática sexual do casal, às vezes é ruim, é desajustada, é monótona, é sem graça. Então, quanto mais sexo ruim eu faço, menos sexo eu quero fazer. Quanto mais sexo bom, mais sexo a gente quer fazer. Então, às vezes, é a dinâmica do casal também que fez esse casal não querer mais fazer sexo. Então,
Busque a história do casal, ok? Casamento sem sexo é possível? Possível é. Agora, de qual casal nós estamos falando? Nós estamos falando dessas pessoas que vêm pela vida inteira com essa condição ou pessoas que têm o bloqueio. E aí, a grande diferenciação é aquilo que eu falei no começo. Precisa ter desconforto, precisa ter sofrimento, precisa ter o que a gente chama de sofrimento psicoemocional. Porque senão, gente, não classifica nem necessidade de terapia. Eu vou fazer terapia sexual com uma pessoa assexual para ela gostar de sexo? Para quê? Se para ela tá tudo certo. Entenderam? Então, primeiro, de quem nós estamos falando? De qual casal nós estamos falando? Casamento sem sexo é possível? É! Mas qual casal? Ok? Qual casal? Isso já vem acompanhando eles desde a vida. Qual que é o contrato emocional deles? Porque a pergunta que foi feita, que eu respondi, foi exatamente isso. O casamento sem sexo pode dar certo? Um deles pediu para não ter sexo. Então, esse pediu para não ter sexo foi antes de casar? Foi depois de casar? Algo aconteceu? Então, pessoal, vamos buscar a origem, a história de vida dos nossos clientes. Nós, terapeutas, não podemos simplesmente pensar que tem alguma coisa errada ali, ok? E principalmente querer salvar as pessoas. Nós não somos salvadores. Pensa, quando eu recebi aquele casal, gente, eu apliquei todas as técnicas, eu fiz todas as intervenções possíveis e imagináveis da terapia sexual. E nada. Imagina como que eu fiquei frustrada. Imagina como que eu fiquei, né? Porque a gente no começo da minha atuação, já pegar um caso desafiador desse, né? Eu falei, gente, o problema tá comigo, eu que não tô sabendo conduzir. Mas depois eu fui entender, né? Então, busque essa diferenciação, tá? Da disfunção sexual, que tem critérios, tem que ser no mínimo 6 meses. Na verdade, assim, eu nem vou falar desses outros critérios, mas só para vocês entenderem. Normalmente, tá? Acima de 6 meses, ou seja, 6 meses é um período considerável para a gente pensar, poxa, já tá há algum tempo, né? Não pode ser causado por outro transtorno mental, tá? E também, gente, tem que gerar esse desconforto, esse sofrimento psicoemocional. A pessoa tem que querer, eu quero, eu preciso. Por quê? Porque eu quero fazer sexo. Eu sei que tem alguma coisa que me bloqueou, que me travou. Então, aí o terapeuta vai poder ajudar, tá bom? Nós não somos salvadores, nós precisamos entender qual é a origem, quando que começou, de onde que vem. O casal fazia sexo antes e agora não faz, por quê? Qual que é o ciclo de vida, o que está acontecendo? E anota aí, gente, precisa investigar as questões biopsicossociais. Então, começa primeiro descartando as questões orgânicas. Tem alguma questão congênita, uma má formação, né? A mulher sente muita dor no ato sexual. Precisa investigar primeiro as questões orgânicas. O homem também, primeiro as questões orgânicas. Tá? Dei o exemplo aqui da dor, mas é só um exemplo, tá? Porque as disfunções, elas são do desejo, da excitação. Na mulher é a lubrificação, no homem é a ereção, tá? Ou do orgasmo, a dificuldade de ter o orgasmo, tá bom? Ou a impossibilidade, ou ainda mulheres e homens que sentem dor na relação sexual, ou a contração involuntária. Tudo isso, primeiro, descartar as causas orgânicas. Segundo, aí nós vamos para as questões psicoemocionais e sistêmicas. E a dica para vocês hoje aqui, então, é a linha do
tempo. Pode pegar. Pega papel, caneta, faz ali, ó, traça uma linha ali com o seu cliente e fala: hoje, como é que tá hoje? Como é que é quando vocês casaram? E como é que é quando vocês namoravam? E com os outros parceiros? Porque lembra, tem as disfunções também que são situacionais. Por quê? Porque sexo é encontro de duas pessoas. Tem que estar adequado esses dois, ok? Disfunção é diferente de inadequação. Disfunção é quando o funcionamento do corpo não está respondendo ao ciclo da resposta sexual. Desejo, excitação e orgasmo. Tem um bloqueio em uma dessas fases. A inadequação é quando esse encontro de duas pessoas que estão ok, não tem disfunção, mas o encontro delas não tá adequado, ok? Um gosta de mais de sexo e o outro gosta de menos, e aí quando eles se encontram, né? Então, gente, busque a linha do tempo, faça a linha do tempo dos seus clientes. Principalmente você, assim como eu, que fica desesperado. Meu Deus, eu tô tentando de tudo com essa pessoa, não tá resolvendo. Gente, nós precisamos sim levantar os questionamentos aí com relação à sexualidade. Existem pesquisas que falam, né, por volta de 1% da população, até 5% da população. As pesquisas ainda são muito poucas e muito, né, superficiais, mas a gente sabe que essa população ela existe e ela vai chegar para você. E ela vai chegar para você muitas vezes buscando de você até uma resposta para falar para ela que aquilo que ela vivencia não é uma doença, tá? Mas isso, gente, é depois de nós descartarmos todas essas questões biopsicossociais, tá bom? Eu quis trazer esse tema hoje porque nós precisamos começar a entender como ajudar da melhor forma possível cada pessoa individualmente e cada pessoa dentro da relação. Porque o mais importante é adequar esse casal, ok? Ai, Sara, mas como que a gente ajuda o casal a se adequar? Aí já é assunto para outra live, tá bom? Mas então, pessoal, é isso. Respondendo a pergunta, casamento sem sexo é possível? É. Só precisamos entender de qual casamento e de qual casal nós estamos falando. Porque assim nós vamos conseguir ajudar cada um da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, muito obrigada, um beijo, e a gente se vê, hein? Tchau, tchau!